Olé pelo Mundo. Oferecimento Supermercados BH, onde o que é bom custa pouco. Bom dia, é o Olé pelo Mundo chegando para você, um super sábado para toda Minas Gerais, que passa a acompanhar agora o Olé. Bom dia, Júnior Brasil. Bom dia, Edmar Oliveira, um Olé super especial. E a gente começa com ele que foi craque, fez história no Atlético, ponta direita, velocista, vestiu a amarelinha da seleção brasileira e nos recebe no quintal da casa dele. Olha o quintal da casa dele. Tem lagoa, árvore pra todo lado. O homem tá bem na fita, você não vai saber quem é. Então vamos lá, Sérgio. Começa falando pra gente, é o quintal da sua casa mesmo? Não, aqui tem um detalhe. Antes de você responder, convidado quando é especial traz até banda de som ambiente. Além de estar no quintal da casa dele, tem banda. Prazer em receber a gente, viu, Sérgio? Prazer é todo meu, uma felicidade muito grande estar aqui com a Edmara, com você. E vamos falar um pouco de futebol. Agora a banda você não explicou, vamos explicar. Então a galera tá fazendo um ensaio aqui na Lagoa do Nada, esse parque bacana de Belo Horizonte, vale visitar, é porque o Serginho mora aqui perto. Agora, já que a nossa praia é futebol, Serginho, o Júnior te apresentou como ponta direita, né? Ponta direita sumiu do futebol, né? A função aí do treinador até que tenta, né? Tenta com o lateral, tenta com o ala, tenta com o jogador de meio campo que sai mais pro jogo, mas tecnicamente hoje, Serginho, tá difícil, né? Tá difícil porque hoje não tem um atacante como eu, né? Que já era ponta nato. Então muitos outros jogadores hoje tentam fazer essa função, acabam não fazendo. Mas a gente fica com saudade porque a maioria dos gols, né, que a gente fazia naquela época era jogada sempre da linha de fundo. E hoje para você ver um gol dessa forma é muito difícil. Ô Sérgio, e você fez história com a camisa do Atlético, jogou em vários clubes do Brasil, Flamengo, Seleção Brasileira. Mas, antes da gente gravar o programa, você falou uma coisa, viu, Dilmar, que eu achei interessante. Eu falei, Serginho, hoje você estava rico. Porque você era um cara velocista, chegava com facilidade, servia aos companheiros, fazia gol, mas você disse, eu estava no exterior, estava aqui não, é isso mesmo? Realmente, hoje com o futebol que a gente vê jogar aí, se eu estou jogando hoje, todo mundo comenta comigo, né, que a gente estaria fora do Brasil. Porque hoje as necessidades que os clubes têm, sempre está vendendo jogadores, e na minha época era muito difícil de vender um jogador. Eu lembro que eu tive uma oportunidade de fazer uma excursão com o Atlético na Itália, onde o pessoal da Inter de Milão veio aqui a Belo Horizonte para me comprar, e o presidente, né, Calil na época, o pai, não quis me vender. Então a gente vê que hoje a facilidade para se sair é bem mais difícil que antes. E até tem um detalhe, viu? Eu lembro muito do Donizete Pantera, ele uma vez falou o seguinte, correr e pensar não dá, correr, pensar e ter qualidade é difícil, Sérgio. É difícil, eu tinha isso tudo, né? Eu tinha uma habilidade muito grande, tinha uma velocidade com habilidade, né? Sabia driblar, sabia cruzar. No começo tive alguma dificuldade de cruzamentos, mas depois com o mestre Tele Santana me adaptando e me lapidando, eu comecei a fazer os cruzamentos onde que a maioria dos professor mesmo. Foi, a maioria dos gols do Atlético você vê que sempre tinha eu de um lado, tive a felicidade de jogar com o Edivaldo também, o Edivaldo do outro. Agora, sem a nostalgia, né, porque fica parecendo sempre que o que passou era fundamentalmente melhor do que o que a gente tem hoje. Mas, na verdade, o futebol mudou muito, né, Sérgio? Ele se tornou um futebol muito mais físico, né, muito mais corporal e deixou a técnica um pouco de lado. Não quer dizer que quem jogue hoje, né, não possa chegar a essa técnica, mas eu acho que passa muito pela base, pelo fundamento, a forma como todo mundo começou a encarar o futebol, né, mudou o contexto e talvez até quem é tão técnico hoje não consiga aparecer, né? Realmente, o que a gente vê hoje, né, você se faz um drible, o adversário já acha que você já está menosprezando. Então, acho que tudo que você falou, Edmar, tudo começa da base. Eu vim da base do Atlético, eu me aprimorei bastante com os cruzamentos, com os treinamentos, depois dos treinamentos, onde a gente acabava os treinos, a gente pegava a bola, fazia zigue-zague entre os cones. Então, isso hoje, não sei que se tem, porque a gente não tem, assim, participa dos treinamentos. Mas eu acho que um jogador técnico que tem uma habilidade igual esse Bernardo tem hoje, ele tem tudo para ser um jogador assim, fenomenal, cara.
Diferenciado, né? Diferenciado Talvez mesmo. é esse diferenciado, e aí, quando a gente tem treinadores que exigem tanto, né, que a base apresente fundamento, a gente vê isso muito na Europa, né? A formação da base tem muito a ver com a equipe principal, é formado de acordo com a forma de jogar da equipe principal. Muda, né? E não muda, e isso tem feito a diferença em termos europeus. O Brasil já fazia isso antes, né? Só E que foi agora se tá perdendo mudando. pelo caminho. Você concorda que se perdeu nessa história? Concordo que hoje você vê que lá fora você joga com praticamente 2 jogadores abertos. E o Brasil está jogando futebol europeu e o europeu está jogando futebol brasileiro. Então não dá para entender. Mas eu acho que a gente tem tudo para mudar, ter pessoas com cabeça bem aberta para voltar a ser o futebol que era antes. Velocista hoje é muito procurado, o exemplo maior que a gente tem, no caso é o Bernard, que você citou, você tem um Danilinho hoje fazendo uma outra função tática, mas você jogou no Atlético, fez uma história em vários super times do Atlético, e numa época que o conjunto acabava prevalecendo. Mas vamos lembrar aquele que de repente mais te marcou, porque tem uma garotada aí que não conhece muito e era uma máquina, vamos lembrar, Sérgio? Começando com o João Leite. Tinha João Leite, tinha Nelinho, tinha Luizinho, tinha Batista, Valença. Meio de campo teve Elzo, Paulo Isidoro, Everton, eu, Reinaldo, Éder. Marcelo, Heleno. Marcelo Heleno tive a oportunidade de jogar. Depois veio Zenon. Tinha o Nunes que fez 45 gols no Campeonato Mineiro. Verdade. Então era um super time onde esse time tinha conjunto. A gente praticamente ficava 5, 6 anos no mesmo Mudava clube. pouco. Mudava pouco. Então a gente já tinha um entrosamento já com os jogadores. Então se mudava 1 ou 2, mas sempre tinha uma espinha dorsal que era 7, 8 que sempre permanecia. Agora, é óbvio que o futebol brasileiro, ele premia, né, e entra para a história o título, né, aquilo, o primeiro lugar, né, o vice-campeonato, né, o chegar nas finais, nas disputas, como acontecia em termos nacionais, fizeram com que esse time do Atlético não chegasse ao título brasileiro, né, que tem essa busca que a torcida quer tanto, que esse ano parece que a coisa está engrenando para ir buscar. Agora, isso marcou demais, Sérgio? Ou por tudo que vocês fizeram, por serem sempre lembrados como os grandes times, né, com o Inter, com o Flamengo da época, vocês sempre são lembrados. Marcou muito o fato de não chegar a um título nacional, um título brasileiro? Marcou demais. Eu falo com minhas filhas, né, que são atleticanas doentes, sabe? Que a gente fica assim com um sentimento porque você disputar 4 semifinal como eu disputei, o Atlético sempre brigando para chegar a um título e a gente queria ter conseguido um título para a torcida, porque você chegar no Mineirão jogar com 70, 80 mil pessoas, eu acho que a torcida do Atlético merecia ter ganhado um título naquela década de 80, porque fizeram grandes clubes, sabe? Grandes times, então a gente fica aquela mágoa assim, né, de não poder ter feito um pouquinho mais ainda para ter dado esse título para a torcida. Mas você conquistou uma Comebol? Você participou, você foi na sua volta ao Atlético, você ficou um período e depois voltou e acabou tendo essa conquista, que é um título que muita gente às vezes não valoriza, não. Mas tem que valorizar, claro, Se for pegar hoje a Sul-Americana, que está dando uma vaga na Libertadores, a Comebol teve uma importância. Isso Olha, aí Edmar, é eu vou falar uma coisa para vocês. A gente sempre foi campeão mineiro. Então, quando você está iniciando qualquer coisa na sua vida, você foi campeão mineiro, aquilo para mim era tudo. Para mim era como se eu tivesse ganhado um título mundial, porque a alegria daquele jogador que está surgindo, ganhar um título mineiro naquela época, e você sabia muito bem. A rivalidade era maior. Era maior, então, para mim é como se fosse ter ganhado um brasileiro, porque tinha aquela rivalidade. Mas a gente fala mesmo, porque se disputar 4 semifinal da forma que a gente perdeu alguns jogos, contra o Curitiba, lá em Curitiba, que a gente precisava de ganhar aqui, foi 0-0. Então, se a gente talvez ganhasse um título assim, mais de expressão, acho que a gente estaria mais ainda no top do Atlético. Mas eu me sinto feliz de ter jogado no Atlético durante 15 anos, ter tido assim, até hoje, onde que eu saio, torcida do Atlético ainda me respeita, as pessoas têm o maior carinho por mim, então a gente fica feliz por ter marcado uma história dentro do clube. Agora, o Sérgio Araújo sempre marcou também pela alegria de jogar futebol, né? Você tinha muito prazer. Aliás, aquele grupo tinha muito prazer em jogar futebol. Você acha que hoje, com tudo que tem acontecido, o setor econômico, né? O que pesa muito hoje é o dinheiro, se fica pouco em cada clube, o futebol perdeu um pouco dessa alegria também? Não é só essa cobrança técnica que a gente faz, mas o de jogar futebol, ser feliz jogando futebol, perdeu um pouquinho, Sérgio? Olha, Edmar, você falou uma coisa certa. Eu acho que a gente, naquela época, tinha a alegria de jogar futebol. Eu lembro que a gente ia para concentração, sair daqui para jogar em Uberaba de ônibus não era fácil, Uberlândia, mas você tinha aquela alegria, aquele prazer de estar vestindo a camisa do Atlético, de entrar dentro de campo e falar, pô, hoje eu vou arrebentar com o jogo. Então, talvez hoje está faltando um pouco isso, porque a gente era muito unido, a gente sempre estava junto.
E hoje a gente talvez vê que o jogador fica aqui 6 meses, 3 meses, está indo embora. Então, aquilo que eu falei, praticamente a gente fez uma família. Porque conviver com o João Leite, com o Nelinho, com o Paulo Zidoro, com o Reinaldo, com 5, 6 anos, a melhor coisa que você ter é irmão, é uma família, é uma casa. Então, é isso que você falou. Acho que hoje talvez não tenha essa essência do pessoal estar sempre junto no mesmo clube 2, 3 anos. E aí você está falando esse aspecto, e quando a gente olha e lembra que você jogou nos principais clubes do Rio, inclusive no Flamengo, mas outra história. E de repente é preconceito, há um bairrismo, não tem essa união, qualquer dificuldade, porque você saiu do Atlético para no Flamengo e muita expectativa. E de repente você não teve o mesmo sucesso que teve no Atlético. Você é ídolo do torcedor, chegando aqui no parque, o povo, o Serginho e tal, torcedor que te acompanhou. O que pegou? O que pegou talvez foi isso, né? O Flamengo já tem um grupo já formado já e a gente chegou numa fase muito boa no Flamengo, onde eu cheguei, foi a maior transação do futebol brasileiro naquela época. A torcida do Atlético quebrou Belo Horizonte quase todo, né? E eu cheguei no Flamengo... Quem era o presidente que te negociou? Você lembra? Acho que foi o Afonso Paulino, 88. É possível. Não, foi Nelson Campos. Nelson Campos, antes. Esse tem uma história aí que é brincadeira, né? Que eu tava para ir para São Paulo e acabei aparecendo no Flamengo. Então foi uma confusão danada. Você não gostou? Não, pela parte econômica na época, Júlio, que você sai... Na época foi o jogador mais caro do Brasil, 200 mil dólares naquela época, deu no Jornal Nacional e tudo. E foi o jogador mais caro da época, né? Então, para a parte financeira, tudo bem, mas para a parte profissional, para mim, não foi legal. Se talvez eu tivesse ido para São Paulo... Adaptação, não... Mas cheguei lá, fui bem, mas depois, contusões, já não acabei já entrosando com a turma, acabei indo para outros clubes, mas não arrependo de nada. Agora, Serginho, quando você olha essa equipe do Atlético aí na liderança do Campeonato Brasileiro, buscando... E aí a gente vai dizer que é um Atlético diferente, né? Um Atlético que foi buscar peças fora, trouxe jogadores pontuais, tem investimento, algum investimento na base, nos meninos que estão chegando também nesse contexto, tem o papel do Ronaldo Gaúcho, que é aquele papel do líder, do vencedor, do que já conquistou tudo, que passa isso para o pessoal. A sua confiança é a mesma do torcedor atleticano, que está abraçando esse time, que está levando junto e que está nessa expectativa de dessa vez chegar? Olha, Gilmar, aquilo que você falou, eu estou vendo o Atlético jogando hoje com alegria. Aquilo que você falou que estava faltando, hoje você vê os jogadores soltos, os jogadores com alegria, a confiança, junto. A confiança que o Ronaldinho passou para o grupo cresceu com aquilo tudo e tem tudo para chegar, porque aquilo que a gente estava falando aqui, estão jogando com alegria, com confiança, tem um plantel forte, onde sai um, o outro está entrando e está substituindo da mesma forma. Então a gente vê que hoje talvez está sendo a mesma coisa que acontecia com a gente, a alegria, cara. Chegar, vestir a camisa mesmo, impor que tem condições. E a gente espera, como torcedor do Atlético, que esse ano a gente possa conseguir um título para essa torcida maravilhosa que a gente tem. E Sérgio, muita coisa que você fala, a gente tem que levar em consideração, porque você também foi técnico de futebol. Você tem uma bagagem, teve experiência no exterior, lá junto com o Vitória de Setúbal. E aí? Por que o Sérgio não foi adiante? É pior ser técnico que ter jogador? Jogador é mais fácil? Não, talvez por falta de oportunidade, que eu tive um trabalho muito bom no Vila Nova. Em 6 meses fui campeão com o Vila. O Vila vendeu 2 jogadores para o Cruzeiro por 350 mil reais. Mas só que depois não me deram oportunidade, né? Santos de casa não faz milagre, porque, igual eu falo, o Atlético, na base do Atlético, eu sou doido para trabalhar na base do Atlético. Porque acho que a bagagem que eu tive, porque em 6 meses você ser campeão de uma Copa Integração e depois você não dá sequência, eu acho que talvez vou procurar algum empresário para ver se... Você quer voltar a ser técnico? Lógico, quero, porque eu acho que eu tenho condições, sei trabalhar, sei conduzir, porque em 6 meses você ser campeão, colocar 11 jogadores no profissional do Vila e o Vila vender 2 jogadores em 6 meses, eu acho que eu tenho uma bagagem muito grande pelos treinadores que eu já tive. Então, um recado aí para os presidentes que vão te acompanhar agora, falando, gente, tô aí na área, quero voltar a ser técnico e, ó, sou vitorioso. Manda um recado pra galera. Mesmo, eu sou pé quente sem revelar. Agora, esse espírito de vitória, Serginho, eu queria que você se despedisse do nosso público, do público da Band que está te acompanhando nesse momento, no estado todo, e que tem esse carinho por você, porque o torcedor atleticano, ele não esquece esse passado, né? Esse passado que chegou, ele marca, ele tem os ídolos, né? Os jogadores que marcaram, esse time da década de 80 marcou muito. Eu queria que você mandasse um recado para eles, olhando para aquela câmera ali, que eu vou mudar para essa aqui, que você mandasse um recado para todo atleticano que está te vendo agora e que está passando esse momento tão alegre, tão feliz com esse time e acreditando.
Olha, o que eu quero dizer é que a gente está torcendo junto com vocês. Você está falando o carinho que o torcedor tem com a gente. Nós temos uma seleção mineira de massa também, que a gente sempre está no interior. E a gente vê que até hoje o carinho que o torcedor tem com a gente. Então, vamos acreditar que esse ano o Atlético tem tudo para ser campeão. Bacana. Serginho, obrigado demais. Espero que o nosso próximo Olé seja você treinando uma equipe aí e, claro, colecionando mais sucesso como você colecionou na curta carreira de treinador e como jogador, que foi muito bacana. É isso aí, bacana demais te receber, viu, Serginho? Toda a sorte do mundo. abraço. Beijo na família, nas meninas, tudo de bom pra você. Rafaela e Carolina, mandando um recado. Beijão pra Rafaela e Carolina. Então vamos lá, vamos rodar com o Olé pelo Mundo? Eu rodo aqui então? Então vamos lá, rapidinho a gente tá de volta. Estamos no Supermercados BH em ritmo de festa, comemorando 16 anos de muito sucesso. Supermercados BH presente em 112 cidades de toda Minas Gerais. E quem ganha o presente dessa festa, Dimara? O consumidor, sem dúvida nenhuma, são ofertas de aniversário todos os dias. Isso mesmo, todos os dias. O preço, ó, pequenininho. Agosto, um show de festa. E vamos conhecer um pouquinho mais dos Supermercados BH. No Supermercados BH você encontra produtos de perfumaria, shampoos, sabonetes, hidratantes, linha infantil com as principais marcas para seu filhote, ração para cães e gatos, compra pesada do mês, arroz, feijão, tudo com preço pequenininho, pequenininho. Biscoitos deliciosos de diversos sabores e marcas. Padaria com os mais gostosos pães e também laticínios, queijo e presunto. Tudo com preço pequenininho. Supermercados BH, onde o que é bom custa pouco. Hortifruti com grande variedade, tudo fresquinho. Carnes e bebidas, tudo isso você encontra em um Supermercados BH pertinho de você. Um show de preços baixos para você. O aniversário é do Supermercados BH. E o presente quem ganha é você. Gostou? Então presta atenção, tem mais dicas do Olé pelo Mundo para você. No Brasil. É o Olé pelo Mundo e as revendas Copagás no CT do América, trazendo um torcedor americano para conhecer toda a estrutura. Aqui ao meu lado, o Marcos de Paula. Ele é que é marido da Gessilane, proprietária da revenda Tião do Gás, no bairro Nova Vista. Gostou da visita ao CT do América, Marcos? Adorei o convite, adorei da forma que os jogadores nos receberam. Cumprimentá-los pessoalmente é uma sorte muito grande. Bacana. E você ganhou uma camisa, mostra aí para quem está te vendo, uma camisa com autógrafo dos principais jogadores do América, ofertada pela Copagás, pelo diretor Francisco Lopes. Vai ficar bonito para ir no Independência? Com certeza. Vai abençoar todas as partidas. Bacana. Então valeu demais o dia. Com certeza. E para fechar, manda um super beijo para sua esposa lá no Nova Vista, a Gessilane, que está ligada, te acompanhando no Olé pelo Mundo, nesse oferecimento de revendas Copagás. Eu te amo, meu amor. Um beijo, muito obrigado. Valeu, galera. Marcão, valeu. É o Olé pelo Mundo e as revendas Copagás, direto do CT do Coelhão. Olá, torcedor. Olé pelo Mundo desse sábado está imperdível. Eu vou assistir. Olé pelo Mundo, eu acompanho e recomendo. Todo sábado. Deus abençoe. E o Olé pelo Mundo já girou e eu estou na Toca da Raposa e tem um convidado para você especial. Você vai conhecer um pouco mais sobre o William Magrão. Bom dia, obrigada pela presença, Magrão. Bom dia, eu que agradeço pelo convite. Bacana, olha só, sem dúvida nenhuma, essas últimas semanas não têm sido muito fáceis para o Cruzeiro, né, Magrão? É um time que o Celso sempre coloca que ainda está encontrando a sua melhor história, né? Mas é bom a gente passar o que a gente sente aqui na Toca, que é um grupo que está determinado em conseguir isso, que o treinador está buscando também, né? Ou seja, passa por vocês também essa vontade do treinador, né? É verdade. Desde a primeira vez que o Celso chegou aqui, ele já falou isso, que teria condição quem estaria melhor no momento. E ele está buscando isso no campeonato, nós estamos buscando essa regularidade, porque só assim nós vamos conseguir almejar coisas grandes. Infelizmente, estamos ainda tropeçando, mas eu creio que com a qualidade de jogadores, do grupo que está muito focado, nós vamos conseguir essa regularidade e almejar as primeiras posições. Magrão, e bom, né, essa confiança que a diretoria tem em você, você tem o contrato até o final do ano, essa renovação pode vir a acontecer. É bom estar por aqui e ter essa confiança? Ele sempre fala que vai precisar de todos, porque o Campeonato Brasileiro é muito longo e tem lesões, cartões, infelizmente.
Então ele deixa bem claro, fala que todos os jogadores têm que estar preparados, porque a qualquer momento você tem que entrar e jogar. Então ele nos dá muita confiança. A diretoria também nos dá um apoio muito forte por trás. Então eu creio que nós vamos ainda dar muitas alegrias para o torcedor cruzeirense. E é um treinador exigente, né? Repetição é com ele, né? O fundamento é muito com ele. E isso é importante também, porque às vezes você tem um campeonato muito longo, né? Diminui essa questão dos treinamentos específicos. E o Celso, quando tem a chance de estar com vocês, é muita repetição, é muito fundamento. Ele trabalha muito assim, né? Trabalha. O Celso, peguei ele no Grêmio e continua da mesma maneira. E essa repetição aí só vai automatizando para todos os jogadores, que entra a posição que tem que ficar, que tem que marcar, a hora de dar a pressão. Isso daí é importante, porque chega nos jogos facilita. Agora, você atua num setor que é fundamental e um setor que o Cruzeiro sempre teve um diferencial, né? Ele passou os últimos anos aí, mesmo chegando bem como ele chegou em termos de Libertadores, de Campeonato Brasileiro, é óbvio que nunca conta muito isso, né? Aqui no Brasil conta quem leva o título, quem faz essa história. Mas o Cruzeiro sempre teve num contexto de meio campo, né? O suporte da sua equipe, como é a maioria das equipes, mas sempre teve esse diferencial. O que dá para falar para o torcedor que é possível fazer e agir com esse meio campo, com esses jogadores que o Cruzeiro tem, com as características que unem vocês por ali? É que o Celso tá colocando a formação agora, basicamente, às vezes com 3 volantes. E isso daí, às vezes, não dá certo, não. Ele está tentando mudar para encontrar a forma ideal. Mas os jogadores que nós temos aí são jogadores de muita qualidade. Se você tirar um jogador do Cruzeiro hoje, você coloca em qualquer time da Série A do Brasil que joga, porque tem qualidade. Então, infelizmente, tem que pedir paciência para acertar. A hora que encaixar, flui naturalmente, e não está acontecendo isso, mas esperamos que aconteça o mais rápido possível. Agora, óbvio que a característica também desses jogadores de meio campo do Cruzeiro não são aqueles jogadores postados, né? O Celso até fala muito, vocês têm qualidade para ir à frente, vocês têm essa técnica de poder chegar de uma forma mais ofensiva. Aliás, o Celso mudou muito nessa característica que trabalhou com ele no Grêmio, né? Ele mudou um pouco isso, não era muita característica do Celso hoje trabalhar com meio campo que tivesse tanto essa saída. Mesmo que você consiga corrigir no fundamento, na tática, ele tem essa característica, o meio campo do Cruzeiro. Né? Isso, o Celso, como eu disse anteriormente, eu peguei ele no Grêmio, mas falo que antes era complicado. Ele mudou, está mudando. Então, aqui ele está querendo colocar a forma dele de trabalho, não conseguiu ainda. E nós vemos no dia a dia, nos trabalhos, que o Celso é um cara que trabalha para acertar o time. E os jogadores estão assimilando isso, estão vendo que o trabalho que ele quer, a hora que encaixar vai ser um trabalho bem feito. E isso daí é importante, que todos estão focados, isso daí ajuda muito. Agora você, William Bragão, você se sente tranquilo hoje no Cruzeiro? Quer dizer, você se sente à vontade? Tem uma estrutura fantástica, né? A gente não precisa falar sobre isso, acho que todo mundo conhece, mas você se sente à vontade nesse grupo hoje? É aquilo que você buscava para a sua carreira, para a continuidade? Porque tem aquela história que sempre o Celso fala do coletivo, né? Mas o individual precisa estar muito satisfeito na história, né? Você tem se sentido satisfeito no Cruzeiro? Demais. A primeira vez que eu já pisei no aeroporto, a cidade parece que é muito tranquila, acolhe você de uma maneira. E aos poucos eu fui conhecendo. E daí, para você se sentir bem, também sua família tem que se sentir bem. Minha esposa veio para cá, achou tudo maravilhoso. Isso daí foi ajudando. Os companheiros chegaram de braços abertos, recebendo da maneira muito gostosa, de agradável, de você se trabalhar num grupo desse. Então, eu sinto aqui muita vontade, estou em casa. Dentro dessa história da casa, onde foi a sua casa? Vamos contar para o pessoal onde é que o William Magrão apareceu, onde é que você fez a sua formação de base? Em 2001 eu fiquei no Mojimirim, na minha cidade mesmo, Mojimirim Esporte Clube. Aí infantil até 2005, tive algumas passagens no profissional, joguei alguns jogos. Em 2005 eu fui para o Grêmio. Aí fiquei 1 ano e meio na base. 2007 eu subi profissional.
Aí fiquei mais 5 anos lá e agora estou no começo do ano fui para Ponte Preta e da Ponte Preta vim para o Cruzeiro. E você tem uma formação de fundamento, então, diferenciada, né? Porque você pegou o Mogi, que é uma história do futebol do interior de São Paulo, que tem uma característica, é um futebol mais técnico, né? Mais de toque, mais de jogo. E daí você foi parar lá no futebol do Sul, que aí é o força, né? O físico. E aí, como é que você encaixou nessa história toda? Você tem um pouquinho de cada um, é isso? No Mojimirim até um amigo meu brinca comigo e falou, olha, no Mojimirim você não marcava nada. E hoje eu tô vendo você marcar. Eu falei, passei lá no Sul. Passei lá no Sul, peguei treinadores que tem que marcar. A característica do Sul é isso, a primeira marcação, né? Então ali eu aprendi muito e tive que acostumar com o frio, que é muito frio. Muito frio, gente. É uma loucura, né? E daí o bom foi disso, que aí eu já tinha qualidade e aprimorei também a minha força física, de marcação, isso daí me ajudou muito. A gente fica até brincando, né? Porque hoje o Grêmio tem um técnico, que é o Vanderlei Luxemburgo, que não tinha nada a ver com essa história, né, do Sul, que é um treinador, ele já passou aqui pelo Cruzeiro, né, que privilegia sempre o futebol ofensivo, né, o toque de bola, e ele está fazendo um trabalho com o Grêmio que está mudando também, né, a característica do Vanderlei e do próprio Grêmio, né, ele está conseguindo juntar. Você acha que isso é o ideal? É você conseguir ter essa característica técnica do jogador, né, o que vai para o jogo, que consegue tocar a bola, e ter também essa força física, né, a força da marcação, a exigência de você ver um atacante, e a gente vê muito com o Cruzeiro isso, os atacantes lá atrás, né, ajudando na marcação, tirando bola. Esse é o futebol de hoje, você tem que se adaptar a isso? Sim, pelo que eu me lembro, as primeiras entrevistas do Vanderlei lá no Grêmio, ele falou, não adianta eu querer mudar a tradição do Grêmio, eu não vou mudar. Eu vou ter que acrescentar o que ele está fazendo hoje, a qualidade, que é um treinador que gosta que o time joga. Então eu acho que o futebol está assim, você tem que aliar as duas partes, porque não adianta você hoje somente marcar. Você aí não ataca, deixa de atacar. E não adianta você só atacar, você deixa de marcar, pode dar problema. Então acho que o futebol tem que sim aliar essas duas partes. Tá vendo, galera? E é o que o Celso fala muito, né? O jogador brasileiro não pode ter esse preconceito. Ele tem a cultura tática. Vocês conseguem visualizar um jogo, mudar um jogo no decorrer da própria partida, né? Com uma orientação do treinador, já se sabe o que faz. E é trabalhar nesse modelo novo, né? Do entender como é que funciona tudo. Mas eu queria que especificamente você falasse para o torcedor do Cruzeiro hoje, Magrão. Ele não está em Salvador, obviamente, ele sentiu foi o quê? Panturrilha? E tal, ele sentiu a panturrilha, acabou ficando de fora, mas já deve estar de volta na segunda-feira aos treinamentos, está doido para poder voltar a fazer parte das opções do Celso Roth. Queria que você falasse para o torcedor do Cruzeiro, e você vai falar nessa câmera aqui, porque eu vou mudar para essa, o que neste momento o torcedor tem que ter, além de paciência, acreditar nesse trabalho que a gente fica contando sempre aqui na Toca, que é um trabalho ali árduo do Celso Roth, com vocês, da determinação de vocês. O Cruzeiro vai achar o momento? Com certeza. Nós, todos os jogadores, pedimos paciência para os torcedores. Mas essa paciência que eles vão ter, nós vamos demonstrar dentro de campo. Porque nós vencendo, a confiança deles vai aumentando, a nossa confiança vai aumentando, e nós sabemos que quando jogar em casa, o torcedor faz a diferença, nos apoia. Então eu vou dizer que nós estamos no caminho. Às vezes tropeçamos, mas no dia a dia estamos muito focados, trabalhando muito. O Celso fala conosco diariamente, falando que nós temos que melhorar, o que está certo, o que está errado, e os jogadores estão focados porque nós sabemos da grandeza do Cruzeiro e também sabemos da grandeza do nosso grupo. Então eu creio que nós vamos fazer ainda um campeonato brasileiro, ainda brigando lá em cima nas primeiras colocações. Tá vendo? Bacana, né? Esse é um incentivo e eu queria te agradecer muito por estar recebendo a gente. Obrigada demais. Vai ser o primeiro de muitos que nós vamos fazer, porque eu tenho certeza que você ainda vai fazer a sua história aqui bacana. Toda a sorte do mundo para você, Obrigado. Tá? Eu que agradeço pelo convite. Obrigada. E eu queria agradecer a você que acompanhou hoje o Olé pelo Mundo e a gente volta semana que vem, 10 da manhã, e eu tô te esperando. Pode apostar. Tchau.
Olé pelo mundo. Oferecimento Supermercados BH, onde o que é bom custa pouco.